O Evangelho de hoje nos leva a refletirmos que ao longo da vida todos enfrentamos tempestades, não apenas físicas, mas também espirituais. Essas tempestades podem se manifestar através de tragédias, feridas ou erros que cometemos. Durante esses momentos, pode parecer que Jesus está adormecido. Na narrativa do Evangelho, vemos os discípulos despertando Jesus em desespero, questionando se ele se importa com suas vidas. Jesus, então, acalma a tempestade e desafia a falta de fé dos discípulos. A mensagem central é que, ao enfrentar desafios, devemos manter a fé inabalável de que Jesus está sempre conosco. Essas dificuldades são oportunidades para fortalecermos nossa confiança nele. Em vez de temer, devemos esperar a paz que virá após a tempestade. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e que ele nos conceda a graça de sempre termos uma fé firme em nosso Deus, especialmente em momentos de provação. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Deixando a multidão, levaram Jesus consigo no barco, tal como estava, e outros barcos estavam com ele. Houve uma tempestade violenta, e as ondas quebraram sobre o barco, de modo que ele já estava enchendo. Jesus estava na popa, dormindo numa almofada. Marcos 4, do 36 ao 38. Ao longo de nossas jornadas, é certo que em algum ponto enfrentaremos uma tempestade. Não se trata apenas de uma tempestade física, mas também espiritual. Isso pode se manifestar como um evento trágico, uma ferida profunda, causada por outrem, as consequências de nossos próprios erros, ou outra experiência dolorosa. E para muitos, isso acontecerá mais de uma vez. Quando tal tempestade surge em nossas vidas, pode dar a impressão de que Jesus está adormecido e não está ao nosso alcance para nos socorrer. Em momentos assim, a mensagem do Evangelho de hoje se torna extremamente valiosa para refletirmos em um espírito de oração. Conforme essa passagem do Evangelho prossegue, observamos que os discípulos, em desespero, acordaram Jesus e exclamaram: "Mestre, você não se importa que vamos perecer?" Jesus, levantando-se, confrontou a tempestade e declarou: "Silêncio, acalme-se." E logo tudo se acalmou. Ele então questionou os discípulos: "Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé?" Os discípulos ficaram admirados e espantados diante do que aconteceu. A essência está na fé. Ao nos depararmos com uma tempestade na vida, é essencial manter a fé. Mas o que isso implica? Significa que devemos ter uma convicção profunda de que Jesus está sempre ao nosso lado. Precisamos saber, com certeza renovada, que se colocarmos toda a nossa confiança e esperança nele, ele nunca nos abandonará. Devemos ter a certeza de que toda tempestade um dia passará e que a paz e a serenidade retornarão. Enfrentar os desafios da vida com fé é algo transformador. Muitas vezes, parece que Jesus está em repouso por um propósito. Esse propósito é para que possamos confiar. Muitas vezes, fixamos nosso olhar na própria tempestade e deixamos que o medo e a ansiedade nos dominem. No entanto, cada tempestade que encontramos representa uma oportunidade para confiar nele de uma forma nova e mais profunda. Se a vida fosse sempre fácil e tranquila, teríamos menos razões para um profundo nível de confiança. Portanto, cada tempestade deve ser vista como uma chance para uma imensa graça, à medida que entregamos toda a nossa fé em Jesus
independentemente de como as circunstâncias possam parecer de imediato. Pense hoje sobre quão sólida e fundamentada é de fato sua fé em Cristo. Você confia nele, não importando a situação? Consegue confiar nele quando tudo parece perdido, durante os momentos difíceis e quando a confusão tenta dominá-lo? Prepare-se, neste instante, para a próxima tempestade que poderá surgir e decida utilizar essa ocasião como um momento em que sua fé se revela e se transforma na força estabilizadora de sua vida. Oremos. Ó Senhor adormecido, auxilie-me a sempre depositar minha total confiança em vós, independentemente das circunstâncias que surgirem em minha vida a cada instante. Reforce minha fé, sobretudo nos períodos em que me deparo com dificuldades e tentações. Que eu nunca hesite em acreditar que tu estás ao meu lado, orientando-me e me mantendo próximo de teu coração cheio de misericórdia. Jesus, eu confio em vós.